Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje estamos com um tema muito especial da série Apocalipse, Revelações de Esperança. Daqui a pouquinho vou dizer o tema de hoje, mas antes eu quero mandar um grande abraço para os amigos que ouvem o nosso programa pela rádio. Todos vocês que acompanham pela Rádio Novo Tempo, o nosso grande abraço e nossa gratidão também. Queremos também lembrar que o Arena é um programa de internet também. Nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Twitter. É só você colocar @Arena do Futuro, certo? Aí você encontra o Arena em todas as redes sociais. No caso do Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro. Ali a gente coloca vídeos, textos, meditações, fazemos transmissões de várias pregações por aí. E então é um canal que a gente pode usar para alimentar a nossa fé e ajudar na caminhada cristã, certo? Divulgue o Arena nas redes sociais, seja um seguidor do Arena e nos ajude para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Mas agora eu queria apresentar a você o nosso curso bíblico, que é a razão dessa nova temporada do Arena. É esse daqui, ó, Apocalipse, Revelações de Esperança. É um conteúdo maravilhoso e isso está disponível para você. É só você entrar no site apocalipse.com e aí você tem todo esse conteúdo, todo esse material. E você pode baixar também o nosso aplicativo, que é Apocalipse RA, certo? Além desse curso aqui, nós temos oferecido para você também de forma grátis esse aqui, ó, esse DVD chamado A Verdade, que é um material maravilhoso que está disponível para você. É só você fazer o pedido e nós enviaremos em sua casa esse material. Está bem? Ok, eu queria agora aproveitar e mandar um grande abraço para todos os pastores que estão reunidos com as suas igrejas em todo o Brasil, na América do Sul, fazendo esse curso conosco. Muito obrigado, pastores, muito obrigado, irmãos, muito obrigado aos nossos queridos convidados. Deus abençoe vocês de forma poderosa, ok? Agora eu vou dizer o tema de hoje. Olha o tema de hoje, o livro sobrevivente. Prepara o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje. Já estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e com certeza você também já está com a sua Bíblia aí. Pegue uma caneta, pegue um caderno, pegue o seu computador, o que você preferir, para anotar os textos, as ideias que vamos apresentar aqui. O tema, você já sabe, é o livro sobrevivente. Estamos falando da Bíblia, esse livro. E por que sobrevivente? Porque o Apocalipse anuncia que esse livro seria perseguido. O livro de Daniel também fala sobre isso. E outras partes da Bíblia também já anunciava esse tipo de situação. Ou seja, Satanás odeia esse livro. E ele faria de tudo para destruí-lo ou para silenciá-lo. Tentou, mas não conseguiu. Olha ele aqui. Estou com a Bíblia aqui. E você tem a sua Bíblia aí. Tem a sua Bíblia eletrônica e hoje temos Bíblias em todos os lugares, de todos os tipos, de todos os formatos. Nós temos a Palavra de Deus em nossas mãos. E por que esse livro é tão importante? Porque é assim, ó, antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Depois que o pecado entrou, o homem não conseguia mais ver a face de Deus. Então o homem só ouvia a voz de Deus, mas já não via mais a sua face. E depois, com o tempo, o homem não ouvia mais a voz de Deus. E hoje, por exemplo, o homem não vê a Deus e também não ouve a sua voz. Então Deus chamou pessoas preparadas, consagradas, e Deus então orientou essas pessoas para escreverem as palavras de Deus, escreverem as orientações de Deus. E foi aí então que Deus usou profetas, apóstolos, discípulos para escreverem este livro. Assim a Bíblia foi escrita, para que nós pudéssemos ter em nossas mãos um guia, uma orientação do próprio Deus, já que o pecado nos impede de ver a Deus e de ouvir a sua voz literalmente.
Então Deus providenciou este livro para que ele pudesse se comunicar conosco e nós pudéssemos ter uma bússola, um mapa, um GPS, uma guia segura para a caminhada cristã. Por isso, Deus nos deixou este sagrado livro. Quando esse livro está fechado, é apenas um livro sagrado, a Bíblia, fechada. Mas quando você abre esse livro e você lê, estuda e medita, esse livro deixa de ser apenas um livro e passa a ser a boca de Deus. Nesse caso, Deus fala diretamente com você e comigo quando a gente lê este livro. Este livro foi organizado de uma maneira surpreendente. Ele não está organizado por ordem ou por sequência de temas. Você não vai encontrar aqui uma página onde encontre tudo sobre um assunto, como acontece com os livros normais. Os livros humanos normais, você abre no índice, escolhe o título, o tema, vai na página tal e lá está o que você quer ver. Agora aqui não. Aqui você não consegue ir no índice e falar assim, eu quero saber o estado do homem na morte. Aí você vai no índice, acha a página e vai lá na página para ler o assunto. Não, você não vai encontrar isso. Porque para você saber o estado do homem na morte, você vai ter que ler um texto em Gênesis, outro em Apocalipse, outro em Ezequiel, outro em Jó, outro em Eclesiastes, outro em João, entendeu? A Bíblia Sagrada, ela foi escrita de uma forma diferente. Por isso que você tem que orar e tem que pesquisar, gastar tempo para ler a Bíblia. Porque os textos estão um aqui, outro ali, outro acolá. Entende? E aí você tem que buscar esses textos para saber o significado e a orientação de Deus sobre determinado assunto. Entende? É assim. E a Bíblia foi organizada para que pudesse ser mais clara para nós em capítulos e versículos. Ela tem 1.189 capítulos e 31.102 versículos. É assim, é a Bíblia Sagrada. E esse livro, ele tem mensagens tão poderosas que transformam a vida das pessoas. Eu sou pastor e evangelista há muitos anos. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis. Deus já fez coisas incríveis na minha vida e eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. É o poder da palavra, é o poder do evangelho, é o poder da Bíblia Sagrada. E esse livro aqui, quando a pessoa dedica tempo para estudar, acontece um milagre. Aí vem a razão pela qual o diabo não gosta desse livro. Aí vem a ira do inimigo. E aí vem o texto de hoje, que é Apocalipse capítulo 11. Veja só o texto de hoje. Apocalipse 11, versos 3 e 4. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Você ouviu isso? Como é que a Bíblia, o Apocalipse, chama a Bíblia? Chama de duas testemunhas. Apocalipse 11, verso 3, fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias. Essas duas testemunhas são a Bíblia. Por quê? Porque uma testemunha é o Antigo Testamento, a outra é o Novo. Então, as duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. E a Bíblia diz: eu darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem vestidas de pano de saco durante 1.260 dias. Esses 1.260 dias aparecem lá em Daniel 7, aparece aqui em Apocalipse 12, aparece em outras partes da Bíblia. Esses 1.260 dias são dias proféticos. Cada dia profético equivale a um ano, lembra? Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Então, um dia profético equivale a um ano. E aqui diz: eu darei poder às minhas duas testemunhas para profetizarem vestidas de pano de saco durante 1.260 dias. Esse período são 1.260 anos, que começaram em 538 e terminaram em 1798. Esse período de 1.260 anos literais foi o período que nós conhecemos como Idade Média, o período da Inquisição, o período das cruzadas, das perseguições, da supremacia papal, o período em que a Bíblia foi perseguida, foi queimada, foi rejeitada, foi rasgada.
Entendeu? Esse foi um período difícil, mas mesmo durante os 1260 dias proféticos, que são 1260 anos literais, mesmo durante esse período, vestidas de pano de saco, ou seja, passando por perseguições, passando por privações, passando por provações, passando por uma situação terrível da Inquisição e da perseguição papal, ainda assim, as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, profetizaram, anunciaram, pregaram, testemunharam. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não volta vazia, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos problemas. Entende? É por isso que o texto fala assim: as minhas duas testemunhas vão profetizar mesmo vestidas de pano de saco durante 1260 dias proféticos. Foi o que aconteceu durante a Idade Média. A palavra de Deus se cumpriu, a palavra de Deus foi preservada, as pessoas eram perseguidas, eram queimadas, eram humilhadas, mas elas não rejeitavam e não abandonavam a fé, nem a Bíblia, nem os princípios. Sabe o que alguns chegaram a fazer? Alguns valdenses e alguns albingenses e alguns de outros povos, eles chegavam a pegar um pedaço de pão, cortava o pão no meio, como se fosse fazer um sanduíche, pegava uma página da Bíblia, arrancava uma página da Bíblia e colocava dentro do pão, dobrava o papelzinho da Bíblia dentro do pão e disfarçava como se fosse almoçar ou jantar ou tomar um lanche, e aí pegava o pão, abria o pão, lia a Bíblia e depois comia o pão. Por quê? Porque se vissem essas pessoas com a Bíblia, elas eram torturadas, perseguidas e mortas. Outras pessoas chegaram ao ponto de pegar textos da Bíblia e escrever no braço. No braço, assim, escondido, depois colocava a roupa por cima, para não serem encontrados. Então eles tinham aqui os textos bíblicos nos braços para ler escondido. Por isso que a Bíblia fala que as duas testemunhas, elas profetizaram vestidas de pano de saco, durante 1260 dias proféticos, que são 1260 anos literais. Que coisa, né? Veja, o diabo queria acabar com a Bíblia, mas não conseguiu. E não vai conseguir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa. A palavra de Deus tem poder para mudar o coração de uma pessoa e para permanecer firme até o final. Mas o Apocalipse não para por aí. No capítulo 11 nós temos outras revelações surpreendentes. Veja, por exemplo, o que diz o capítulo 11 de Apocalipse e os versículos 11 e 12. Diz assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplavam, ou contemplaram. Uau! Interessante esse texto, você não acha? Isso aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para considerar. Você viu que o versículo 11, ele fala assim: mas depois de 3 dias e meio, depois de 3 dias e meio, o Espírito entrou nas duas testemunhas. E as duas testemunhas se levantaram, como que ressuscitaram, como que reviveram. E diz, e essas duas testemunhas subiram até o céu, até Deus, para que todos pudessem ver as duas testemunhas em destaque. Que curioso isso. Como é que é esse negócio? Então quer dizer que as duas testemunhas então ressuscitaram, se reergueram, é isso mesmo? Vamos ver de novo o verso 11. Mas depois de 3 dias, 3 dias e meio. Ok. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus entrou nas duas testemunhas. Uau! Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é extraordinário, meu amigo. Esses 3 dias e meio são proféticos. Sabe que um dia equivale a 1 ano. 2 dias a 2 anos. 3 dias a 3 anos. 3 dias e meio, 3 anos e meio. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi o período do reinado ateísta de trevas na França. Durante esse período, no dia 26, anota aí, dia 26 de novembro de 1793, a França oficialmente decretou
o ateísmo e decretou que a Bíblia não tinha valor nenhum. E as duas testemunhas aí passam por esse período de perseguição e de morte, entre aspas, na França, por causa do decreto terrível do ateísmo no dia 26 de novembro de 1793. Mas, 3 anos e meio depois, como diz a profecia, 3 anos e meio depois, no dia 17 de junho de 1797, aconteceu um milagre. Aquela visão ateísta, aquele decreto ateísta, aquela atitude diabólica ateísta, caiu por terra. E como diz o versículo 12, Apocalipse 11, verso 12, fala assim: e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Ou seja, depois de 3 dias e meio proféticos, a Bíblia que estava sendo pressionada, perseguida, queimada, e o ateísmo que estava dominando, agora Deus não existe, agora a Bíblia não existe, igreja, religião não existe, eles fazem um decreto, eles decidem que Deus não existe, são loucos. Como é que alguém, como é que um congresso, como é que um senado, como é que uma liderança política, mesclada com outros líderes, decreta que Deus não existe? Da onde vocês tiraram essa ideia? E como é que vocês decretam que a Bíblia não é a palavra de Deus? Da onde vocês tiraram essa ideia? Me fala. Então veja, os homens fizeram isso sob a influência de Satanás, mas a Bíblia diz assim, a Bíblia é clara quando fala assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou nelas. Ou seja, por 3 anos e meio, o decreto ateísta da França teve um certo êxito, mas em seguida a Bíblia voltou com tudo. As pessoas voltaram a ler a Bíblia, e voltaram então a duplicar a Bíblia, que voltaram então a fazer com que a Bíblia pudesse se espalhar. E hoje, escuta essa, varão, escuta essa, irmão, hoje, você sabe qual é o livro mais vendido no mundo? É a Bíblia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Deus seja louvado. Você sabe qual é o livro mais lido no mundo? O mais vendido é a Bíblia. E o mais lido? É a Bíblia também. É a Bíblia Sagrada também. Ou seja, o diabo foi derrotado de novo. Ele queria acabar com a Bíblia, acabar com a fé, queria decretar que Deus não existe, mas veja o que aconteceu. Hoje nós temos hoje casa publicadora que duplicam a Bíblia. Hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje você tem várias sociedades bíblicas do mundo inteiro que reproduzem a Bíblia aos montes, aos milhares. E a Bíblia está em toda parte. Quer dizer, a ideia ateísta fracassou. A visão diabólica fracassou. O decreto francês fracassou. E as duas testemunhas se reergueram, ressuscitaram e continuam hoje testemunhando. Continuam hoje levando esperança para as pessoas. Olha nós aqui, com a Bíblia na mão, no Arena, olha aqui. Então agora vem uma coisa, você sabe que a palavra de Deus é tão poderosa, e Deus é tão poderoso, que há uma profecia aqui. Olha a profecia, vamos em Apocalipse ainda, Apocalipse 14, versículo 6, o texto tremendo esse daqui, 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você viu, no capítulo 11, a Bíblia anuncia e profetiza o que aconteceria com a própria Bíblia, que ela seria então silenciada, que ela profetizaria vestida de pano de saco. Mas diz a Bíblia que depois ela se levantaria e ela voltaria com tudo para cumprir o seu papel. E Apocalipse 14, verso 6, o profeta diz assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. Olha aqui, ó voando, ó, eu estou aqui na TV, não estou? Eu estou aqui no rádio, não estou? Eu estou aqui na internet, não estou? Eu estou falando de quê? De que eu estou falando? Da Bíblia. E a minha voz sai por aqui, tem uma câmera me transmitindo, tem um microfone aqui, e a voz sai como? Sai como? Voando. É ou não é? Voando.
voando pelas ondas do rádio, pelas transmissões via satélite, sai voando, vai para Sky, vai para a NET, vai para Oi, vai para Claro, vai para a Parabólica, vai para o canal aberto, vai para o seu telefone, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para o YouTube, vai de casa em casa, vai a cavalo, vai de carro, vai a pé, vai de bicicleta, vai gemendo, vai chorando, mas a palavra de Deus vai voando, amém? Vai voando, é o que diz aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno. É isso. Então o evangelho não pode ser silenciado, o pregador não pode ser silenciado, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus cumpre o seu papel, ela está aí para levar esperança e salvação a cada ser humano desse planeta. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, você não acha? E a Bíblia ainda fala mais. Sabe o que diz Mateus 24, verso 14? Olha só. Mateus 24, versículo 14. Esse texto é extraordinário. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus é grande. Veja, o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Sabe que esse dia está chegando? Sabe que esse momento está bem perto? Logo, logo, nós faremos o último Arena. Logo, logo, faremos os últimos programas da TV. Logo, logo, eu farei a última caravana. E outros pregadores farão as últimas caravanas. Logo, logo, o último sermão será pregado. O último apelo será feito. A última decisão será tomada. O último batismo será realizado. A última campanha de evangelismo público será realizada. Logo, logo, tudo ocorrerá pela última vez. E então, Jesus se levantará no céu e dirá: está feito, acabou. E então o evangelho terá cumprido o seu papel. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salvará mais. Entendeu? Esse dia está perto. Por isso, meu amigo, você e eu não podemos perder tempo. Não podemos deixar passar esta oportunidade. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está numa classe bíblica, num pequeno grupo, você que está numa igreja acompanhando esse tema, eu quero convidar você a vir comigo para chegar mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, porque eu quero lhe mostrar mais um texto da palavra de Deus sobre esse importante tema. Vem para cá, chega mais perto. Pode chegar mais perto. Pode vir, mais. Venha, meu amigo, mais perto. Isso, muito bem. Olha só o texto que eu vou lhe mostrar. Apocalipse 18, versículo 1. Olha que texto extraordinário. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Está bem aqui. Olha só. 18, está aqui. Verso 1. Ouça. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Essa mesma terra que um dia foi invadida pelas trevas. As trevas do ateísmo francês. As trevas da Inquisição papal da Idade Média. As trevas espirituais. As trevas que o diabo colocou nesse mundo. Essas trevas ainda existem por aí, mas a profecia diz: depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Sim, a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz de Jesus, a luz da salvação, vai iluminar todo o planeta. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Todos saberão sobre Jesus e a salvação. E então virá o fim. Eu pergunto a você: você está na luz ou nas trevas? Você tem andado na luz? Você tem seguido os princípios bíblicos? Ou você está tateando nas trevas do pecado? Ou você continua nas trevas dos vícios? Ou você continua nas trevas da ignorância? Ou você continua nas trevas do preconceito? Ou nas trevas da filosofia, ou nas trevas da ideologia? Você continua nas trevas criando barreiras
para não aceitar, para não decidir, para não se entregar, meu amigo e minha amiga, hoje tem que deixar de lado esse preconceito, essas ideias que você tem. Hoje você deve se abrir para Deus, abrir seu coração, entregar sua vida a Ele, permitir que esse livro entre na sua vida. Quando as palavras de Deus entrarem na sua vida, Deus fará um milagre, Deus transformará você, você será uma nova criatura, você será uma nova pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Hoje Deus chama você. Hoje Deus convida você para que você realmente comece hoje uma vida nova, deixando as trevas e vindo para a sua maravilhosa luz, deixando o caminho errado e vindo para o caminho certo, deixando o período da Inquisição e vindo para o momento da redenção. Deus está chamando você para isso, e eu gostaria de chamar você agora. Você quer começar uma vida nova? Você quer que a luz do Evangelho ilumine você? Você quer agora começar uma caminhada com Cristo? Você quer nascer de novo? Você quer ser batizado? Você quer entrar no batistério? Você quer passar pelas águas? Você quer hoje dar a volta por cima? Você quer hoje colocar um ponto final na história das trevas e começar uma vida nova? Você quer a partir de agora deixar o ateísmo? Eu estou falando para uma pessoa que é ateu, eu estou falando para você que alimentou a ideologia ateísta, você que diz sou ateu, mas está assistindo a Arena. Eu quero dizer para você que você não é ateu, que você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, Deus está chamando você. Olha para mim, rapaz, olha para mim. Ei, não abaixa a cabeça não, olha para mim, ô irmã, ô irmão, ô amigo, ô amiga, olha para mim, eu te chamo de irmão, mesmo você sendo um ateu, mesmo você sendo uma pessoa que tem a filosofia ateísta, você é meu irmão, porque você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos uma família. E hoje é o dia de você declarar que você crê em Deus. Vamos, declara, levanta a sua mão e diga: eu creio em Deus, pastor. Eu tento ser ateu, mas eu sei que não é verdade. Eu estou enganando a mim mesmo. Sim, você está enganando a você mesmo. Não existe isso, não existe essa ideologia que você tem. Deus existe, Deus está aqui, Deus está do seu lado. Ele vai te abençoar, Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar. E você, a partir de hoje, vai confessar com a boca, com a língua, que Deus existe, que Deus é todo poderoso. Vamos, declara, meu amigo, declara que Deus existe, vamos, declara. Muito bem, aleluia, Deus seja louvado, que lindo, que maravilha. Podemos fazer uma oração por você? Podemos clamar a Deus por você? Acho que sim. Então curve a sua cabeça e feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa decisão incrível que essa pessoa acabou de tomar. Obrigado porque ele declarou com a sua língua que o Senhor existe. Senhor, obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelas duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem poder suficiente para converter, transformar qualquer pessoa. Nas tuas mãos eu entrego cada pessoa que ora comigo nesse instante, em nome de Jesus. Amém.